Estamos de volta, né? Na última parte. Hoje nós estamos aqui, né, recebendo uma figura ilustre, Dr. Abel Sguarese, conselheiro da seccional, né, da OAB do Estado de Mato Grosso, que vai falar de vários assuntos aqui. Ele que nos últimos dias aí, né, Lucas, a nossa região muito bem representada nesta área, né, na esfera aí da OAB estadual, e ele sendo aí na lista tríplice, né, sendo escolhido mais votado pelo Tribunal de Justiça do Estado para assumir uma das vagas, né, que é disponibilizado à advocacia, né, uma cadeira, é isso mesmo? Eu gostaria que o senhor explicasse isso certinho para mim, quando funciona, né, para os nossos seguidores também, como que essa vaga funciona e como que foi esse processo de eleição. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço, doutor Valdecir, é um prazer estar aqui, bom dia a todos os luverdenses. Bom, Valdecir, nós colocamos o nosso nome à disposição num edital, concurso público, qualquer advogado pode participar, a inscrição é direta ao Tribunal de Justiça, onde é escolhido a vaga para juiz eleitoral, no caso, categoria jurista, membro substituto, né? Para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. É um cargo que, se formos escolhidos na sequência pelo Presidente da República, teremos um mandato, um biênio, 2 anos, podemos ter uma recondução por mais 2 anos. Né? É importante essa participação. A lista, ela pode concorrer a advogados que têm idoneidade moral, ou seja, tem que ter certidões negativas, ficha limpa, e tem que ter 10 anos de exercício da advocacia, comprovado com 10 processos distintos ano a ano. Né? Então, essa é o requisito da lei. A lista ela foi para votação para o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, são os desembargadores do Estado que vota. Atualmente, nós temos 29 desembargadores. No dia da sessão, estava presente 26 desembargadores votantes, e, por uma grande felicidade, nós tivemos os 26 votos dos desembargadores. Saímos em primeira votação, cada desembargador vota 3 vezes, porque a lista é tríplice, né? Saímos em primeira votação em 20 nomes de desembargadores, 20 votaram no meu nome como primeiro candidato, e como segundo candidato eu recebi 6 votos. Então nós tivemos 26 votos dos 26 possíveis. A lista agora seguiu ao Tribunal Regional Eleitoral, onde eles reanalisam a questão de documentação, certidões, mais protocolar mesmo. Aí segue ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde é o órgão competente para analisar a vida pregressa de cada um, quanto às certidões, existência de ações de improbidade, ações penais, ações, às vezes, uma ação civil. Então, tudo isso compõe o conceito de idoneidade, que o Tribunal Superior Eleitoral ele vai analisar, e lá ele pode excluir algum da lista. Excluindo, sobe o quarto mais votado. Depois que o Tribunal Superior Eleitoral fazer essa análise quanto à idoneidade dos candidatos que foram eleitos na lista tríplice pelo Tribunal de Justiça, aí ela segue ao Presidente da República, que tem o seu livre arbítrio para escolher um dos 3 nomes que contempla a lista. Bom, eu queria saber, são quantos membros que compõem hoje o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, né, dos estados, cada estado tem um TRE, e a função, no caso disso aí, o advogado, ele tem a mesma função desses juízes aí, togados, o juiz que ocupa essa cadeira, é isso mesmo? Bom, o Tribunal Regional Eleitoral ele é composto por desembargadores. São quantos ao todo? São 7 ao todos. Total, né? Total, então, são 2 desembargadores, nós temos um juiz de direito, um juiz federal, um promotor e 2 advogados. 2 advogados. Isso, esses são... e cada um tem... o pleno, chamado o pleno, isso. É o pleno. O Tribunal Regional Eleitoral, ele tem a função de julgar recursos eleitorais, a função judicante dele, né? Exemplo que vai ser importante, né, daqui para o ano que vem, né, na esfera do Estado, né? Nós vamos ter uma eleição majoritária, né, uma importantíssima. Nós tivemos aí caso recente de cassação de senador, senadora, um senador também, né?
Nós tivemos casos... Prefeitos. Agora tivemos eleição suplementar em Peixoto, Matupá. Tivemos casos aqui em Lucas, recente também. Então, o Tribunal Regional Eleitoral ele é a segunda instância da Justiça Eleitoral. Primeiro passa por juiz em primeira instância que e depois atua na zona eleitoral, na zona eleitoral, nas comarcas respectivas, e depois os recursos eles chegam ao Tribunal Regional Eleitoral. Essa é uma função judicante do judiciário próprio, mas também a grande importância que eu vejo do Tribunal Regional Eleitoral é ele que organiza as eleições. Então, desde a propaganda eleitoral, a prestação de contas de todos, né? Requisitos de aprovação da elegibilidade ou não, né? Registro de candidatura, a própria conscientização do eleitor. Lá eles têm a escola do TRE, que ela faz essas campanhas educativas. Nós tivemos agora, ou estamos tendo um concurso para delegado, né? Já está a escola lá de formação dos delegados, e o TRE está também ministrando aula para os delegados. Olha a importância. Os delegados nas eleições é quem está na ponta e faz a prisão dos maus feitos. Então, ele precisa estar qualificado o que pode e o que não pode. Então, além da função judicante do juiz eleitoral, ele tem a função, sim, da organização, da própria qualificação e, sobretudo, o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem também uma função de levar ao eleitor que a mudança está lá no voto dele. O voto qualificado, o porquê vender o voto, o porquê você quer trocar o seu voto por um benefício. Se você vendeu, não vai cobrar depois, está vendido, não se cobra. Então, nós temos que conquistar o eleitor. O eleitor tem que votar naquele político que ele acredita na ideologia dele, acredita na forma que ele pensa, acredita, sobretudo, no caráter do eleitor. Que o caráter, quem tem caráter, não muda. Né? Não muda e não vende o voto, né? A maior arma que o eleitor tem em mãos... Tanto o eleitor quanto o político. Né? Então, verdade. O caráter, eu acho que está acima de tudo. Então, essa função nós colocamos o nome à disposição, nos inscrevemos, fomos muito bem votados, graças a Deus, saímos satisfeitos com essa votação. O importante também, Valdeci, que Lucas do Rio Verde nunca teve um representante, né? Dentro do TRE, e nem o interior. Tá? Então, eu comemorei muito. Então, viu? levar a voz do interior é importante. O presidente hoje é o desembargador, o presidente do TRE, Carlos Alberto. Ele falou esta semana, né? E eu tenho até os links aí, depois vou compartilhar nas nossas páginas, sobre a urna eletrônica. E eu queria da sua opinião, que a gente vê esse movimento nacional e tudo mais, sobre voto impresso, auditável e tal. Por quê? A OAB acompanha, eu gostaria que você falasse que várias instituições acompanham essas urnas. Qual é a sua opinião sobre a segurança da urna eletrônica? Bom, a urna eletrônica, ela é segura. Não tenha dúvida disso. Sim. Inclusive, a OAB faz eleições com a urna eletrônica. Tá? Agora, tudo que é eletrônico também pode ser o quê? Viciado. Se a NASA foi invadida, se o próprio TRE foi invadido recentemente, então aí você começa a trazer essa dúvida. E tudo que é eletrônico, por exemplo, você tem o seu Banco do Brasil, está lá o dinheiro, tem gente que tem milhões lá no Banco do Brasil. E é tudo o quê? No celular. Tá? Se não fosse seguro, o Banco do Brasil não ia deixar o dinheiro, né, eletronicamente. Outro exemplo, as criptomoedas. Né, tá aí os bitcoins valendo aí, né, algumas centenas de milhares aí de dólares. Né? Então está tudo o quê? No eletrônico, mas precisa o quê? Digital, né? Ser auditável. Sim. Então o debate tem que ser amplo. Aí quando você vai para o papel, ele é uma forma de auditar? É sim uma forma de auditar. O debate tem que ser amplo. Aí você vai imprimir o papel, vai ficar numa urna lacrada, aí vamos conferir. Podemos colocar uma máquina igual a contar dinheiro, com QR Code, né? Uhum. Então vai pegar aqueles papéis, se alguém impugnar aquela urna, e vai recontar aqueles votos. É uma forma? É uma forma, tem que se debater, tem que analisar. Agora, e onde vamos armazenar todos esses papéis do Brasil? Você imagina aonde vai vir essas urnas lá dos locais mais distantes, ou, por exemplo... comprovantes aí,
Aonde vai ficar armazenado? Será que alguém não pode viciar, como acontecia antigamente, que o pessoal marcava os X, anulava voto, que era o voto impresso. Será que alguém não pode, num transporte da urna, arranca um voto, vai recontar, faltou um voto, anula tudo. Então você pode ter um grande problema. Então isso tudo tem que ser debatido. Agora, a mensagem que se tem precisa auditar, não tenha dúvida disso. E é corriqueiro, Valdeci, nos deixa de uma certa forma, o cidadão comum, ele fica, e todo mundo, né, seja o cidadão comum, seja quem está no meio do direito, como o doutor Valdecir aqui, por que toda apuração de eleição ele trava lá com 40% e volta com 70%, com 80%, trava com 90%, volta com 99%. Então já prova que o sistema eletrônico tem falha, porque é fato que naquele dia de apuração todo mundo vai baixar o aplicativo, todo mundo quer acompanhar, e aí dá bug. A né? imprensa, tudo, as redes, dá bug. Então, mesmo. ou seja, tem falhas, não estou querendo dizer que tem falhas de acesso, mas a própria clareza na transmissão. Então, talvez um debate um pouco mais amplo, os partidos políticos também tem que ter a sua equipe de auditoria eletrônica. Então, por que não os partidos políticos não estão participando junto com o TRE nessa auditoria? Eles participam, eu sei que eles participam, tudo mais. Participar, estou dizendo, com a equipe técnica, ou seja, a conferência da invasão, a conferência da segurança, a conferência da urna não está viciada, porque é tão amplo esse debate, que se você pega a urna, o pessoal fala, mas a urna não tem acesso à rede, não tem acesso à rede. Mas se ela tiver sido viciada antes, você vai votar para o A, vai sair para o B. Fato. Se tiver travado lá uma tecla, alguma coisa. Agora, eu vou ser bem sincero, assim, doutor. Eu acho que eu sou um pouco mais, não é que eu sou idoso, né, mas um pouco mais velho já da idade, e eu acompanhei, não sei se o senhor acompanhou a apuração, ajudei a escrutinar votos daquelas, né, aquelas urnas lá de lona, né, e aquele votão parecendo aqueles dos americanos, que até acho que eles têm vergonha, né? As eleições deles, quantos demora, né? Na era da ciência, da tecnologia, o quanto demora a apuração nos Estados Unidos, né? A forma é arcaica, né? E assim, quanto eu via na mesa ali, quantas vezes eu batia a mão na mesa, porque pegava ali, era fácil de manipular os votos. Jogava de um candidato a vereador para o outro, então, passava se aqui, de outro. Lucas, é dessa forma, imagina lá nos bairros, lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Imagina nesses lugares mais difíceis, lá nas tribos indígenas. Tem cacique, gente. Então, essa forma de pensar, quando você vai para o papel, você tem isso. Você imagina lá numa tribo indígena, vai recontar o papel. Aí chega lá, o cacique deu uma ordem para votar no João. E alguém votou na Maria. Errado. O que vai acontecer naquela tribo? Nós estamos falando indígena, mas pode ser de outros municípios. Tem milícia. O Brasil está cheio de milícia. Nas comunidades. Isso, né? Então nós temos que pensar macro, não podemos pensar só aqui. Agora, o fato tem que ter auditoria. Tem que ter auditoria. Isso daí. Quem não quer ser investigado, tudo que é oculto, não é bom. Isso é bíblico. O que é oculto não é bom, tem que ter transparência. O ministro Barroso, eu percebi que um tom de brincadeira, mas pegou mal pra caramba, né? Que ele falou que se ganha eleição e tal. Eu acho que não é a postura que se espera, né? Com todo o respeito, não é a postura que se espera. A frase dele foi infeliz demais, né? Infeliz. Mas a gente percebe, quem está no meio aqui percebe que foi brincadeira, uma coisa. Não se ganha, como que ele falou, se toma, né? Não se ganha, né? Pois é. Uma coisa assim muito infeliz. Bom, doutor, aproveitando a oportunidade, BR-163, o senhor que está aí na expectativa, o Mato Grosso, né? O setor produtivo na espera, foi feito já o TAC, em que pé está aquela situação, né? Da duplicação da BR-163, tem novidade? Bom, a novidade que temos, que após o TAC, então, na audiência pública foi validado o TAC, agora estamos aguardando a reunião deliberativa da ATT quanto aos ajustes das cláusulas do TAC, mas paralelo a isso, ele foi feito um acordo já assinado de saída do grupo Odebrecht da concessão, tá?
Então ela já assinou o protocolo. Os acionários... Saída. Ou seja, já está resolvido isso. Agora nós estamos numa fase que vai até 60 dias do novo investidor reanalisando a questão financeira. Ou seja... A viabilidade. Viabilidade. Ele está analisando quanto que eles têm de dívidas bancárias, quanto que eles têm de dívidas trabalhistas, passivos, dívidas com fornecedores, o que eles têm de ativo. Não sei se vocês perceberam, mas eles tinham muitas coisas esparramadas, que resto de material já tiraram. Ou seja, eles estão inventariando. Né? Então, percebe-se também que eles estão aqui com os pares SIGA já mais intensificado, porque tem um compromisso dele deixar essa rodovia numa condição de trafegabilidade melhor até março do ano que vem. Então, esse acordo ele já começou a andar, já está andando. Agora, o acionista novo, dando o ok, que ele assume, aí faz a reunião deliberativa da NTT, onde a gente vai participar, a OAB Mato Grosso, né, de onde eu falo, a gente, estou falando em nome da OAB Mato Grossense, nós vamos participar, deve ser validado, porque a audiência pública validou o TAC como a melhor solução, aí eles têm 30 dias para assinatura da troca do controle acionário. Se no TAC, 30 dias para sair oficialmente. A partir dali começa a ter validade os termos do TAC, o que implica em dizer, eles têm um ano para estruturar o financeiro e a logística para retomar as obras de duplicação, daí não é só melhoria e atendimento ao usuário, é duplicação, são obras de infraestrutura. Essas obras de infraestrutura, eles começam em 2 pontos, um no norte, que é do Gil para cá, e o outro lá na rodovia dos Imigrantes, Várzea Grande. Então começa esses 2 pontos fortes, com 2 anos, essa duplicação, vamos falar aqui da nossa região Lucas, né? Ele chega até Lucas do Rio Verde, vai duplicar primeiro ano Gil a Mutum e sequência Gil a Lucas. E paralelo a isso, a travessia urbana de Lucas do Rio Verde. Tá? Essa travessia urbana aqui de Lucas, que outro dia até surgiu um debate no grupo dos advogados ali de Lucas, que eu rendo toda a homenagem aos advogados e advogadas, é salutar esses debates, bom, né? muito bom. Mas a gente toda hora presta informação ali, o relatório, informações, e assim deixar muito claro, essa travessia urbana aqui de Lucas não é obra do município, não é obra do estado, essa é a obra do governo federal. Inclusive o município, nem aquela margem ali onde quem tem aquele gramado, as palmeiras bonitas, ali só com autorização da Rota do Oeste, da NTT, para fazer qualquer intervenção. Então, o prefeito, atual prefeito Miguel, correndo atrás com essas obras, melhorias, o prefeito anterior, o Binotti, da mesma forma, a gente participou da comissão da BR-163, ouvimos antes o prefeito anterior e atual prefeito Miguel, e ambos na mesma perseguição, melhoria para Lucas, mas o entrave ele não pode fazer nada, ele não pode, em outras palavras, colocar dinheiro do município aqui na travessia urbana de Lucas. Era muito bom se pudesse, mas não pode, porque isso integra a obra da concessão de 2013, que está no PAC, né? no PER, desculpa, tá? Então essa é a problemática. E essas obras vão ser realizadas em Lucas do Rio Verde, vai ser duplicada toda essa travessia urbana, nós vamos ter aí as travessias urbanas elevadas, vai passar por baixo, os trevos, vai ficar muito legal, mas tem que ter paciência. Infelizmente, Valdeci, quando paralisar as obras em 2016, não fizeram esse estudo que a comissão da BR-163 fez e chegou a essa solução construída em 2021. Isso tudo tinha que ocorrer no ano de 2016, 2017. Tinha que ter saído o acionista Odebrecht Transport em 2017. As obras tinham que ter retomado em 2017, já tinha acabado. Paciência. Não fizeram a contento, paralisaram, viraram um escárnio. Quem tinha que cobrar, fiscalizar e sugerir essas sugestões não fizeram, aí a OAB teve que entrar no meio disso daí. A OAB não tem por função principal dela tratar de concessões públicas, nem de um problema de licitação, nem de governança. Ela entrou nas condições de amigos. Quando ninguém defendeu a sociedade, nós levamos esse recado ao Conselho Estadual que eu componho, eu e o nosso conselheiro Cristiano Basso, e lá conseguimos criar a comissão da BR-163. Por quê? É vida que se leva aqui. É vida e quem tinha que nos defender não nos defendeu. Foi difícil, assim, vamos falar, porque aí a gente viu que o presidente, o Leonardo Campos, né? Teve realmente impulso e encampou a ideia, porque
Foi difícil criar essa comissão? Nós levamos a sugestão ao grupo do WhatsApp do Conselho e daí porque tem que sensibilizar todos, né? Que tem a OAB é composta como de que é advogados importante, de todas as regiões. Como que é importante a parceria com a OAB seccional e a importância da gente estar junto, tá? Nós levamos isso numa quarta-feira. Na sexta-feira tinha sessão do Conselho Pleno da OAB, o Leonardo colocou na pauta extraordinária do Conselho Pleno e já criou a comissão e já nomeou as pessoas. Na segunda-feira a gente já fez a primeira reunião ordinária, aí eu fui eleito coordenador da comissão pelos membros da comissão, não foi imposta pelo nosso presidente. Nosso presidente nomeou 3 conselheiros e 3 presidentes de subseção inicialmente. E nos delegou eleger o coordenador e incluir novos membros. Então, olha como que é foi feito rápido, né? democraticamente, liberdade, e começou a nos cobrar. Falou, quero solução, não queremos que a comissão da BR-163 se envolva com política, se envolva com esse outro tipo de situação. Vocês precisam apresentar um relatório, trabalho, sugestão para o melhor caminho. Se tiver que judicializar, a OAB Mato Grosso vai judicializar. Precisamos encontrar saída para esse problema da concessão da BR-163. Esse foi o recado dado pelo presidente Leonardo Campos e toda a diretoria de Cuiabá. Trabalhamos a muitas mãos, apresentamos o relatório, algumas partes do relatório. A audiência, depois veio aquela audiência pública. Com o ministro, com e ó, importante, quando a gente vê o cenário federal, essa polarização, né? Aí vão lá falar do Conselho Federal, com o Conselho Federal da OAB, através do presidente nacional, Felipe Santa Cruz. Eu não estou aqui para esconder nome, nem fugir de nada, né? Felipe Santa Cruz, ele tem uma linha ideológica, como você tem, como eu tenho, Valdeci. Agora nós temos que nos respeitar. Sim. Agora, como que o Felipe Santa Cruz, que vem lá do Rio de Janeiro, e o Bolsonaro também vem do Rio de Janeiro, eles já brigam há décadas. Sim, tá? sim. E aí, quando... posição política e ideológica. O problema deles, a OAB Mato Grosso é diferente. A OAB Mato Grosso é uma OAB Mato Grosso ela é diferente, o estado do Mato Grosso é diferente, e quando nós fomos ao governo federal, ao Ministério da Infraestrutura, à NTT, alguns falavam, inclusive aqui em Lucas do Rio Verde, falavam, a OAB nunca vai ser recebida, e foi recebida. E a prova disso é que além de ser recebida, nós começamos a ter reuniões mensais com o ministro, e com os diretores da NTT e com a própria concessionária, era 3 agendas mensais e mais reuniões internas da comissão, tudo virtual. Nós Mas que vocês sugerimos isso, né? Como diz, o interesse da 163 e da reivindicação da OAB acima dos interesses políticos, né? Acima de tudo. E nós fizemos o quê? Trouxemos para realizar a audiência pública na sede da OAB, convidamos o ministro da Infraestrutura e convidamos o chefe da AGU, o André Mendonça, que é o indicado do Bolsonaro ao STF. Então, olha a importância disso e olha como a OAB Mato Grosso é vista no cenário nacional. Se ela fosse uma OAB ideológica, como muitos fazem, ele não sentava com o ministro. O ministro não vinha aqui, não é sentar. O ministro não viria aqui no estado do Mato Grosso para sentar na casa da advocacia dentro da OAB. Jamais viria. Tá? Então, a OAB Mato Grosso, ela mostrou a todos que a OAB não tem que ter ideologia ou partido político, ela não é de direita, ela não é de esquerda. Ela tem que defender a advocacia e a sociedade, doa quem doer. Fato é esse, essa é a visão da OAB Mato Grossense. Bom, para finalizar aqui, em rápidas palavras aí, 7 de setembro, nós temos aí o Movimento Verde e Amarelo. O senhor pretende participar também? Como brasileiro, patriota, temos que todos participar. Quem puder ir a Brasília, vá a Brasília. Eu estarei em Brasília, fui no Movimento Verde e Amarelo, vou agora no 7 de setembro. É uma questão de patriotismo, Valdeci. A gente precisa demonstrar que a gente ama o Brasil. Quando a gente vai para os Estados Unidos ou assiste filme americano, todos os filmes você vê nas casas a bandeira americana. O Brasil tem que ter essa vontade de ser patriota, defender as cores do Brasil. Nós temos que ser patriota. Quem não puder ir a Brasília, que saia aqui em Lucas do Rio Verde, faça um movimento ordeiro, em prol da democracia, não é em prol de ideologias políticas. Vamos parar com isso. Nós temos que pensar
e reivindicar que a democracia funcione, que as instituições funcionem, que não sejam usados para ideológico, para fins ideológicos. Nós temos que estar acima disso. O patriotismo tem que estar acima de tudo isso. Bom, o senhor falava de ideologia e que as instituições sejam fortalecidas. Uma das reivindicações do movimento aí é mudar aí a forma de escolha dos ministros do STF. Como o senhor vê esse pedido aí? Uns falam, eu já ouvi aí vários falando em concurso, né? Em eleição dentro do judiciário para escolher o ministro, outro da lista tríplice também, escolher dentro da categoria três juízes, né? E o presidente nomear um dos três. Como o senhor vê, tem necessidade hoje de fazer essa mudança? Bom, Valdecir, o que ocorreu foi que o que a gente vê hoje no Supremo Tribunal é uma linha ideológica defendida pelos governos que se passaram. Por óbvio que cada presidente da República vai indicar pessoas que ali vão compor que seja da sua ideologia política, tá? Da sua linha da de sua pensamento. linha. Então isso acontece, é normal. Agora, quem sabatina, olha o processo democrático como que é. O presidente indica, ele não impõe. O Senado... Quem sabatina e aprova é o Senado. É o Senado. Então, o Senado pode rejeitar. Aí está. Quem elegeu os senadores? É o povo, Nós, né? o povo. Você lembra a conversa inicial que eu falei, qualificação do voto? Se você vender o seu voto, você não tem como cobrar o senador. E não pode, você vendeu. O que você vendeu, você colocou dinheiro no seu bolso, ou venda com dinheiro, venda com cargo, venda com benefício. Isso tudo é venda. Para, gente. Para com isso. Vamos pensar no e depois. E depois. Ó, eu vou eleger tal senador, ano que vem tem cargo de senador. Você vai eleger senador? Vai por quê? Ah, porque ele é amigo do meu titio, porque ele vai me dar, vai deixar eu montar uma empresa lá para prestar serviço, por quê? Então, quando ele sabatinar um senador da República, e ele só falar amém, não critique ele, porque a culpa é sua. Começa com o eleitor, então qualifique o seu voto. A mudança está no voto. A mudança está no voto. Não adianta ir lá criticar agora os ministros, critica os senadores, critica os deputados federais, mas você colocou ele lá. Então vamos fazer um movimento diferente, qualificação do voto. Todo órgão colegiado, ele precisa participar toda a sociedade, como o Congresso Nacional. Você não vai ter só representantes do cristianismo lá no Congresso Nacional. Você vai ter representantes de todas as outras religiões. E nós temos que saber conviver com as diferenças e opiniões contrárias. Isso evolui. Isso você traz um pensamento médio que reflete o que a população atualmente pensa. Então não é só a forma que eu penso, que você pensa, que vai estar representado no Congresso Nacional. Mas o que vicia isso é o voto desqualificado. Que daí o voto desqualificado, entra a pessoa que está lá para se aproveitar. Sem comprometimento. Sem comprometimento com ninguém. E o exemplo é isso aí, que as nossas reformas lá, tributária, né? Administrativa, que tanto o país está aí a nossa moeda, né? Perdendo cada dia o seu valor, né? Devido, nós não estamos fazendo o valor, vamos falar, o dever de casa. Nosso Congresso, eu falo isso, dias atrás eu estava meio colocando, ó, o eleitor, o cidadão brasileiro está numa pista e o político em outra. Hoje eu vejo que está andando na contramão da nossa história, porque as reformas, né, aconteceu só da Previdência e as outras reformas estão aí paradas no Congresso. Por causa, né, dessa polaridade que o É. Brasil virou, isso não é bom, isso não anda, mas tudo ele vem da qualificação do voto. Do voto. Vai qualificar Da o voto. cobrança. E também dessa cobrança que nós devemos ter, não é só votar. Sim. Acompanhar o comportamento, a postura, né, dos nossos deputados, senadores, né? E cobrar deles, exigirem que Olha- eles realmente olha que possa fazer, esse- defender os anseios dos brasileiros. Eu vou pegar dois exemplos aqui. O inquérito da fake news do Supremo Tribunal Federal. A vítima que investiga, ou seja, a vítima que está tocando, o delegado. A vítima é o próprio ministro, o delegado é o próprio ministro, quem acusa é o ministro, quem prende é o ministro. O que é isso? Então, isso nós apelidamos de inquérito do fim do mundo.
Tivemos aí pessoas envolvidas no estado do Mato Grosso, lá no Supremo Tribunal Federal. Tá certo, tá errado, tem excessos, tem pessoas aí com atos antidemocráticos, vamos acabar com as instituições democráticas. Não, gente, não fala isso. Vai acabar, né? Para Que com isso. A que... mudança é dentro da democracia. A mudança é indicação de ministros sem essa ideologia pesada, nem de direita, nem de esquerda, que seja pessoas isentas. A mudança é qualificar o voto para os nossos senadores, sabatinar pessoas do bem que vão lá integrar esses tribunais superiores. A mudança está aí. Agora estamos passando por esse momento de transição, de polaridade, pessoas que estavam ali, malfeitores ali, aparelhado nos poderes públicos hoje, inclusive imprensa, né? Nós vemos aí gritando, está sangrando, porque não tem mais as verbas. Então, é esse momento de mudança, e esse momento a gente tem que ir lá apoiar o quê? As instituições democráticas, apoiar a defesa da Constituição, nós temos que apoiar que tudo funciona dentro de uma ordem. Essa é o recado para o 7 de setembro. Não pode ser aquelas mensagens, vamos fechar Congresso, vamos isso, vamos aquilo. Não, isso é ato antidemocrático, gente, para. Mas voltando no inquérito do fim do mundo, isso é uma vergonha, isso não existe em país nenhum do mundo. A autoridade judicante tem que ser isenta. Ela não pode ser a própria vítima, ela não pode ser o próprio interessado, e muito menos o próprio investigador. Não pode, não pode. Quem investiga, o delegado quando investiga uma quadrilha, ou quem quer que seja, ele tem interesse direto em prender. A função dele é prender. A função dele não é uma defesa democrática. O Ministério Público, ele está na posição de acusar. A função dele é te acusar, não é fazer sua defesa. Aí a defesa, ela é outro polo, ela é feita pelo advogado. E quem vai julgar é o juiz. O juiz tem que ter isenção entre o delegado, a acusação e a defesa. É assim que é previsto na nossa Constituição. Você não pode misturar todas essas figuras na pessoa de uma só. Esse é o grande erro. Agora, também tem excessos, como dito. Os excessos também, a gente não pode passar a mão na cabeça, senão vira essa baderna que está virando o país. Tá certo. Bom, doutor, muito obrigado pela contribuição, pela participação. O senhor veio de Cuiabá às pressas, né? Vai chegar aqui hoje aqui no nosso estúdio e participar desse bate-papo que, na minha avaliação, foi muito valiosa, né? E parabéns aí por essa indicação aí no TRE. Tomara que o senhor seja um dos escolhidos aí, que não é só eu acredito que Mato Grosso, a nossa região, e Lucas do Rio Verde, mais particularmente, vai comemorar muito, né? Se o senhor estiver lá, que nós temos certeza disso, que será um dos juízes lá do TRE, que vai ter pulso firme e fazer valer, né, a nossa legislação eleitoral e nossa Constituição brasileira. Parabéns. Obrigado, Valdeci, obrigado pelos votos de sucesso. Estamos aí na expectativa, aguardar, se for vontade de Deus e o presidente da República nos escolher, nós vamos lá para servir, para levar a mensagem do bem, para o bem. Com certeza vamos levar a mensagem do interior, do agro, do empresário, de quem quer do cidadão, do né? Cidadão, precisamos, sobretudo, Valdecir, sobretudo, o TRE precisa intensificar as campanhas educativas de voto. É muito ruim você punir, é muito ruim. Mas se o eleitor fazer a campanha preventiva. Se, né, o eleitor votar bem e não se sujeitar a essa promiscuidade que existe nas eleições, não vai chegar um malfeitor lá para ser julgado. Ele já vai ser excluso no voto. Que é o mais importante, né? Esse é o melhor juiz, é você, cidadão. E o voto do cidadão, ele tem o mesmo peso do voto do presidente da República. O voto do cidadão mais simples, né, se assim formos considerar, ele tem o mesmo peso do voto do número 1 do Brasil, que é o presidente da República. Então, olha o tamanho da importância de cada voto. Então, essa é a mensagem. Obrigado a todos pelo voto aí, de considerações, de torcida de todos, né? Estamos aí sempre à disposição do seu canal, Valdeci, e parabenizo também aí por sempre levar informações coerentes, informações boas aí a Lucas do Rio Verde e toda a região. E assim vamos encerrando. Mais uma vez, doutor Abel Sguarese, falamos com esse advogado conceituado, né, de caráter moral ilibado, é por isso que ele está lá sendo um dos 3, né, que está nessa lista, né,
tríplice que vai ser apreciado com certeza lá pelo nosso presidente, né? E oxalá que seja indicado aí o doutor Abel para ocupar essa cadeira no TRE de Mato Grosso. Nós vamos ficando por aqui, você muito obrigado também, nosso abraço, nosso carinho e até uma próxima oportunidade.